Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, atravessa milênios, a mediunidade. Como é que essa ponte, né, com o mundo espiritual passou de um mistério lá da antiguidade para se tornar um pilar de movimentos religiosos gigantescos? É isso que a gente vai descobrir. E para começar, já lanço uma pergunta que dá um nó na cabeça. Será que grandes líderes da antiguidade e, do outro lado, santos da era cristã poderiam ter em comum a mesmíssima habilidade espiritual? É essa investigação que a gente vai fazer agora, usando a história como nosso guia. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar definindo o que é esse invisível. Depois, vamos buscar os ecos disso lá na antiguidade. Aí a gente chega no cristianismo, vê o desafio que isso representa para a ciência e, por fim, entende qual seria o propósito moderno de tudo isso. Bora lá. Ok, primeira parada, definindo o invisível. Porque, né, para a gente conseguir entender os relatos históricos, a gente precisa de uma base, de uma estrutura. E essa estrutura vem do Espiritismo, especificamente da codificação de Allan Kardec. Segundo Kardec, a coisa toda funciona assim. A comunicação acontece pelo contato de fluidos. Imagina que esses fluidos servem para transmitir o pensamento. E a analogia que ele usa para explicar isso é sinceramente genial para tornar a ideia mais concreta. Ele compara com um fio elétrico. A ideia é essa, uma conexão real, sabe? Mesmo que a gente não consiga ver. E aqui vem um ponto, olha, crucial. O médium é um intérprete. Ele não é um canal 100% perfeito. A comunicação pode ter um ruído, digamos assim, que vem das próprias limitações do médium. É por isso que as mensagens podem variar tanto. Pensa assim, ó, o médium não é um gravador que só repete. Ele é mais como um instrumento musical que interpreta uma canção. E isso nos leva a uma ideia fundamental na visão espírita, tá? Mediunidade não é uma arte, não é um talento que você treina e transforma numa profissão, como ser pintor ou músico. Não. É uma faculdade que depende, olha, totalmente da sintonia com o mundo espiritual. Se não tiver essa conexão, simplesmente não tem mediunidade. Então, resumindo tudo isso, para o Espiritismo, a mediunidade é uma faculdade natural. Pensa nela como uma ponte entre nós, os encarnados, e os espíritos, os desencarnados. Não é nada sobrenatural, não. É visto como parte da própria natureza humana. Beleza. Agora que a gente tem essa definição em mente, vamos para a segunda parte. Ecos da antiguidade. A gente vai fazer uma viagem no tempo. Porque esses fenômenos, eles apareciam mas muito antes do espiritismo chegar e dar um nome para isso. E a história, pessoal, está recheada de relatos fascinantes. Pensa só. Sócrates, o filósofo, falava que tinha um amigo invisível que o guiava. Plutarco conta que Bruto, aquele de Roma, foi visitado à noite pelo espírito de um inimigo que ele matou. E os imperadores romanos, então? Nero era atormentado por visões da mãe e da esposa que ele mesmo mandou matar. Já o túmulo de Calígula diziam que era assombrado. Eram todos eventos registrados, sabe? Mas naquela época ninguém tinha uma explicação única para tudo isso. E isso nos leva direto para a nossa terceira parte, o epicentro cristão. E aqui, gente, a chave vira. Os fenômenos deixam de ser só uns incidentes isolados e viram o motor, o combustível de um dos maiores movimentos espirituais da história. O dia de Pentecostes talvez seja o maior exemplo disso. O que aconteceu ali foi impressionante. Sinais luminosos, vozes diretas, psicofonia e o mais incrível de tudo, a xenoglossia. Os apóstolos começaram a falar em línguas que eles nunca tinham aprendido e todo mundo que estava ali, de várias partes do mundo, entendia. Foi um evento mediúnico coletivo que literalmente deu pontapé inicial para a missão apostólica. E não parou por aí. Os relatos continuam. Espíritos que se materializavam para tirar os apóstolos da prisão, curas feitas só com a imposição de mãos e, claro, a famosa visão que transformou Paulo de Tarso, que era um cético total, no caminho para Damasco. Todos esses fenômenos eram parte central, o coração do cristianismo primitivo. E essa faculdade, essa capacidade, não morreu com os apóstolos, não. Ela continuou ecoando pelos séculos. A gente vê relatos em figuras tão diferentes como Francisco de Assis, Martinho Lutero e Teresa d'Ávila. Isso mostra como o fenômeno persistiu ao longo da história. Chegamos na quarta parte, um desafio à ciência. E é aqui que a gente entra na tensão dos tempos modernos. Como é que a gente olha para esses mesmos eventos hoje em dia? Basicamente, existem duas formas bem diferentes de enxergar a coisa. Essa comparação aqui no slide mostra a diferença perfeitamente. Pensa assim,
De um lado, a gente tem a visão do historiador, do cientista, que foca no terra a terra, no que é prático. Ele olha para o fenômeno e a pergunta é: isso é real? Aconteceu mesmo? Do outro lado, a gente tem a visão espírita, que coloca uma camada moral, uma busca de sentido na análise. A pergunta muda para: qual o propósito disso para o nosso melhoramento? São duas perguntas, duas abordagens completamente diferentes para o mesmo evento. O que nos leva, então, para a nossa última parte, o propósito moderno. Se a pergunta do Espiritismo é sempre para quê, então qual é a resposta? Qual seria a função, o objetivo da mediunidade nos dias de hoje? Olha, dentro da doutrina espírita, o objetivo vai muito, mas muito além da simples curiosidade. A ideia não é só ver o fenômeno acontecer. É usar essa faculdade para entender o nosso lugar no universo, aplicar uma disciplina moral a ela e, no fim das contas, transformar isso numa ferramenta para se educar e para ajudar os outros. Em resumo, o objetivo final é este aqui: orientar o fenômeno para que ele sirva à humanidade. A ideia central é que ele não se torne só uma curiosidade da cabeça, do intelecto, mas que seja de fato uma força para o bem de todo mundo e para o crescimento de cada um. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se esses fenômenos forem de fato reais, será que é suficiente só observar, como se fosse um fato no laboratório? Ou será que para entender de verdade é preciso uma disciplina moral, um propósito maior por trás? Fica aí a questão para a gente pensar. Valeu pela companhia nessa jornada.